Que a paz do Senhor esteja com você. Que a presença do Espírito Santo te guie e guarde a cada um dos seus familiares e entes queridos e aquele que você ama. Que a presença de Deus esteja em tudo que você colocar a tua mão. Que o teu trabalho venha a prosperar e que o Senhor seja com você. Aonde você estiver, no que você fizer, seja na escola, no trabalho, dentro de casa, na rua, que a presença de Deus esteja com você. Você não é inscrito, se inscreva. Você não ativou o sino, ative e acompanhe todo o estudo em nosso canal. A partir de hoje, eu quero dar continuidade ao estudo sobre religião, mas eu quero chamar a sua atenção para algum significado das palavras. Eu sei que muita gente fala sobre a parábola do fariseu e do publicano. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, do verso 9 em diante, diz: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. Eu não vou pregar de novo essa mensagem, pois eu já preguei essa mensagem aqui no canal e já falei sobre o fariseu e sobre o publicano. O que eu quero colocar aqui a partir desta mensagem é quem é o fariseu. Então a Escritura Sagrada fala que o fariseu era o grupo de judeus que obedeciam leis religiosas rígidas, que viveram durante o século II a.C. Não mantinham relação com outros não crentes ou com os judeus estranhos ao seu próprio grupo. Então, esses fariseus, ele era um grupo isolado. Aquela coisa que acontece hoje. Você não é da minha igreja, eu não falo com você. Então eu vou ler de novo, presta atenção. O fariseu é membro de grupo de judeus que obedecia a leis religiosas rígidas. Viveram durante o século II a.C. e não mantinham relações com os não crentes, nem mesmo com os judeus estranhos ao seu grupo. Foram considerados como hipócritas e formalistas pelos evangélicos. Então você vê que a partir de Cristo Jesus, os fariseus, eles são taxados como hipócritas, tá? E aí você vai ver outros significados. Ainda estou falando sobre significado, daqui a pouco a gente chega na Bíblia. Então, no sentido figurado, o fariseu hoje representa a pessoa que busca transparecer piedade, honestidade, caridade que não possui, quando na verdade são falsos e mentirosos. Ainda falando do que representa hoje, é indivíduo que age com hipocrisia e orgulho, hipócrita, orgulhoso, aquele que segue uma religião de uma maneira formalista, excessivamente apegado às formalidades. Então são pessoas que aparentam ser o que não são, tá? Jesus descreve que são crentes como sepulcros caiados, bonito por fora, por dentro estão podres. Ainda diz hoje na nossa linguagem, o fariseu como adjetivo representa a pessoa que finge ser honesto, caridoso, piedoso, mas na verdade são falsos, mentirosos e fingidos. Expressam uma caridade, uma bondade que não possui. São hipócritas. Segue restritamente formalidades de uma religião relativo ao grupo religioso que compõe, na época, composto por judeus que viveram no século II a.C., tá?
Então, hoje você está aprendendo o que é o fariseu. Então, o fariseu era um grupo seleto de membros judeus que seguiam aquela religião e eles se sentiam acima de tudo e de todos. Por isso que quando a gente vê essa passagem, a parábola do fariseu e do publicano que acabamos de ler, o Senhor diz: 2 homens subiram no templo, um fariseu, um que representa toda a santidade. Não é que o fariseu é santo, já está claro que o fariseu é hipócrita, é mentiroso, finge ser uma coisa que não é, tá? E subiu também ao templo para orar o publicano. Então agora você tem que saber, no tempo de Jesus, quem era o publicano. Então o publicano era, na verdade, o cobrador de imposto. Então o publicano, ele era o cobrador de imposto. Para quem não sabe, o cobrador de imposto, na época, era conhecido como ladrão. Quando você vê o arrependimento de Zaqueu, fica claro que Zaqueu, ele cobrou os impostos e ainda roubou das pessoas na cobrança dos impostos e se tornou rico justamente por ser ladrão, por tirar aquilo que não era devido tirar das pessoas e colocar no próprio bolso. Então, quem foi que subiu no templo para orar? Um homem que aparentava ser extremamente santo e um homem que claramente era ladrão. Tá claro isso para você? Eu preciso que você aprenda, porque todas as mensagens a partir daqui eu vou falar sobre a estrutura do templo. Eu vou falar sobre a estrutura da religião como acontece hoje. Então eu vou precisar que você entenda isso. Então fala em alta voz para mim, o que é o fariseu? É aquela pessoa que participava de uma religião formada por judeus que se achavam acima de todos os outros, tá? E que não tinham relação nem mesmo com os não crentes e não tinham relação nem mesmo com outro grupo de judeus que acreditavam no que eles acreditavam, mas não era parte do grupo deles. Então eles eram os exclusivos, eles se sentiam melhor do que os outros. Mas tudo isso era uma farsa, porque eles eram hipócritas, não viviam o que diziam acreditar. O publicano é o cobrador de imposto, e o cobrador de imposto é ladrão. E você sabe que ninguém gosta de ladrão. Se aquele que vive no mundo ele não gosta de ser roubado, ele não gosta do ladrão, imagine aquele que segue a palavra de Deus ou finge seguir a palavra de Deus à risca e está diante do mandamento do Senhor: não roubarás, tá? Continuemos o nosso estudo. Quem eram os escribas? Os escribas eram a pessoa responsável por ler e interpretar a lei dos judeus. Então os escribas, eles estudavam a lei, eles interpretavam a lei, eles apareciam, na frente dos reis, na frente dos sacerdotes, e eles faziam quase que o papel de pregador. Então os escribas, eles interpretavam a lei, eles liam a lei. Os escribas, eles eram uma espécie de funcionário público, escrivão, que copiavam o texto. Na antiguidade, o homem que escrevia ou transcrevia documentos, eles eram conhecidos como escrivão. Hoje você tem uma pessoa que copia o texto uma única vez e imprime nas grandes impressoras, nas gráficas, e, na verdade, na época, tudo isso era feito à mão, corrigido pelos copistas, pelos escrivãos. Era um papel muito importante, porque a lisura, a veracidade do documento dependia da capacidade e honestidade dos escrivões ou dos escribas, tá?
Se você traduzir para a linguagem de hoje, o sinônimo da palavra escriba é escrivão, escrivinhador, copista, secretário, redator ou escrevedor. Então agora você sabe o que é um fariseu, você sabe o que é um escriba, você sabe o que é um publicano. Tenha um pouco mais de paciência, eu preciso que você entenda isso, porque minhas pregações vai depender que você tenha esse entendimento, porque eu vou bater muito sobre escriba, fariseu, publicano, e eu preciso que você entenda. Mais um significado, que era o sacerdote. Quem era o sacerdote? Eram as pessoas que faziam os sacrifícios à divindade, ou as pessoas que ministram o sacramento de uma igreja. Se você pegar hoje a tradução ao pé da letra, o que mais se aproxima de um sacerdote hoje para a sociedade comum é o padre da Igreja Católica. No nosso caso do evangélico, o pastor, porque é quem oferece os sacrifícios a Deus. Aí você diz assim: poxa, pastor, mas a igreja não faz mais sacrifícios de animais, não oferece sacrifício de sangue de animal. E como é que então o pastor ele vai oferecer sacrifício a Deus? Quando você está em oração, quando você está em jejum, quando você está louvando, adorando a Deus, você está oferecendo a Deus sacrifício. Quando o pastor ele convida a igreja a ficar de pé, a fechar os olhos, ele está apresentando o próprio sacrifício dele e o seu. Você quer ver um exemplo simples de apresentar sacrifício a Deus? Você que acorda cedo pela manhã, você que ora comigo, e quando você está orando em concordância comigo, que você separa aquele momento para se fortalecer, então você está oferecendo a Deus o seu sacrifício, o seu tempo, tá? Porque Deus não quer mais o sacrifício de sangue, e eu vou falar isso mais à frente. Então, o sacerdote é a pessoa que oferece sacrifício às divindades, no nosso caso, aquele que oferece sacrifício a Deus. O sacerdote é considerado a profissão honrosa e mais elevada dentro da igreja. O sumo sacerdote é o sacerdote que está acima do outro sacerdote. Então vamos lá. A igreja tem o pastor responsável por todo o ministério, tá? O templo tem o pastor responsável por todo o templo, por todo o ministério. Então ele é o sumo sacerdote. Então abaixo dele tem o outro pastor que celebra a reunião, que celebra o culto, mas a autoridade desse pastor está abaixo da autoridade do outro, que é o pastor presidente, o pastor líder. Então o pastor que está com autoridade abaixo, ele é o sacerdote, e o pastor que está com autoridade acima, ele é o sumo sacerdote. Você entendeu tudo isso? Pronto, já sabe o que é fariseu, escriba, sacerdote, publicano? Por favor, pega a sua Bíblia, abra no Evangelho de Mateus, tá? Pega a sua Bíblia, abre no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, e nós vamos começar o nosso estudo que Jesus censura os escribas e os fariseus. Não preciso mais dizer a você quem são os escribas ou os fariseus. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Quem era Moisés na época dele? Era a pessoa que pegava diretamente a palavra de Deus e passava aos homens em forma de lei. E Jesus disse assim: olha, os escribas e fariseus hoje estão dentro da igreja, passando a mensagem como mensagem de Deus e em forma de lei. Na cadeira de Moisés se assentou os escribas e fariseus. Então você já sabe quem eles são
e o que eles representam. Então, eles dentro da igreja, o que é que eles faziam? Eles julgavam as pessoas, eles diziam quem eram as pessoas que estavam certas, quem estava errada. Há casos, inclusive, que as pessoas, elas corriam risco de serem expulsas da igreja, expulsas da atividade da igreja, por contrariarem aos escribas e os fariseus. Então, eu gostaria que você guardasse essas palavras até aqui. Eu vou dar continuidade amanhã, a partir de amanhã, como dizem aí fora, a chapa vai esquentar. Então eu quero que você, com o entendimento que você tem sobre escribas, sobre fariseus, sobre o publicano e o sacerdote, eu quero que você guarde bem no seu pensamento que eles, na época de Jesus, eles tomavam lugar na cadeira de Moisés e achavam que tinha direito de fazer com o povo o que Moisés fazia. Só que eu vou mostrar a você o lado positivo da coisa, que é muito pequeno, e o lado negativo, que é o que tem destruído a igreja de Cristo Jesus. E agora eu não estou falando do templo, eu estou falando do povo. Tem destruído a igreja de Cristo Jesus como um todo. E aí as pessoas tomam partido, as pessoas escolhem sua religião, correm atrás dos homens, quando deveriam estar correndo atrás de Deus, correndo atrás de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Por favor, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, colocasse a sua mão sobre o seu coração, encurvasse a sua cabeça e oferecesse a Deus o seu sacrifício em oração. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, glorificado e exaltado é o teu nome. A ti toda honra e toda glória. Não há Deus como o Senhor, único, digno de ser adorado e ser glorificado. Não há caminho que nos leve à salvação que não seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós nos colocamos diante da tua presença para te pedir perdão. Perdoa os nossos pecados, perdoa nossas falhas, perdoa nossa iniquidade e transgressão, quando fizemos aquilo que é mal aos teus olhos, quando nos afastamos da tua palavra, quando deixamos de ouvir a tua voz, de temer ao Senhor para temer aos homens, para ouvir a voz dos homens. Ilumina os nossos caminhos, abençoa as obras das nossas mãos. Seja conosco, Senhor, porque em Ti nós confiamos. Nos ensina a ser fiel, nos ensina a andar na Tua presença, nos ensina a ser do jeito que o Senhor é, do jeito que o Senhor quer. Seja o Senhor o nosso refúgio e o nosso baluarte. Meu Deus amado, meu Pai, lembra da nossa família. Lembra, meu Deus, eu te peço, do familiar, do ente querido, dessa pessoa que ora comigo, do doente, daquele que sofre do leito de dor, daquele que sofre com depressão, daquele, meu Deus, que tem o desejo do suicídio. Eu te peço, a tua misericórdia e compaixão seja a favor desta pessoa, seja com esta pessoa, liberta-os, meu Deus, eu te clamo em um nome de Jesus, para que eles reconheçam que o Senhor é Deus, para que eles saibam que o Senhor é Deus, que a presença do Senhor esteja na vida de cada um deles, em um nome do Senhor Jesus. Meu Deus amado e meu Pai, eu te clamo com aqueles que confiam no Senhor, eu te clamo por aqueles que esperam no Senhor, eu te clamo
por aqueles que têm te buscado de todo o coração. Eu te clamo por aqueles que neste momento dizem a ti: ah, meu Deus, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso das bênçãos e das vitórias do Senhor sobre a minha vida, em nome de Jesus. Eu preciso das bênçãos e das vitórias do Senhor na minha casa, no meu trabalho, sobre a vida daqueles a quem eu amo, em nome de Jesus. Você que crê, receba as bênçãos de Deus na sua vida, no seu lar. Diga: assim seja, na minha vida, na vida daqueles a quem eu amo, em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Aqui eu encerro a mensagem de hoje. Eu sou o pastor Alexandre Marques, pregador do Evangelho, e aqui eu encerro mais um episódio do Comentando a Bíblia. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus permitir.